Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para os nossos corações. E hoje ele vai mostrar para a gente como a gente deve entrar numa batalha, como a gente deve passar pelas tribulações e pelas dificuldades na nossa vida, como a gente deve lidar com os ataques que a gente recebe no nosso dia a dia. Vamos lá. Essa passagem está em Efésios capítulo 6, começa no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu vou parar por aqui, tem uma continuação. Vamos lá. O que acontece? A primeira parte aqui da mensagem é o seguinte: as nossas batalhas, quando a gente sofre com as pessoas atacando a gente, a nossa batalha não é contra essas pessoas diretamente. A nossa batalha é espiritual. Como assim, Vinícius? Quando alguém faz mal a gente, tá? A nossa luta não é contra essa pessoa. A nossa luta é espiritual porque essa pessoa que está fazendo mal a gente, ela está servindo de instrumento do diabo para agir na nossa vida. Ele fala aqui claramente, ó, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele fala, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. Tá? Então o que a gente tem que entender é que quando alguém faz algo pra gente, a gente não tem que ficar criando birrinha ou ficar magoadinho ou chateado, com raiva dessa pessoa. A gente tem que entender que essa pessoa, por estar seguindo um caminho ruim, ela está sendo usada por Satanás para poder agir na nossa vida. Tá? E vamos lembrar, com a permissão de Deus, porque se ele age na nossa vida é porque Deus permite por algum motivo, né? De alguma forma, Deus quer nos testar nessa provação, nessa dificuldade. Aí vamos lá, olha como é legal. E aí ele fala assim, como que a gente tem que fazer então para lutar contra esse mundo espiritual? Ele fala para a gente se vestir da armadura de Deus. E olha o que ele fala aqui, ó. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, no dia desse ataque. E depois de terem vencido tudo, ou seja, não existe outro caminho. Se você está vestido da armadura de Deus, no dia mau, nesse dia que você for atacado, você vai vencer. Ele falou aqui, ó, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, essa vitória nessa batalha, usando a armadura de Deus, vai te fortalecer muito na fé. A certeza cada vez maior de que com o Cristo nós podemos tudo, nós somos imbatíveis. E aí vamos lá, isso aqui é importantíssimo, até porque ele corrobora com algo que Jesus nos trouxe, que as pessoas não gostam muito. Jesus pregou pra gente que a gente tinha que amar os inimigos, não é isso? Né? O pessoal torce meio o nariz quando fala isso. Mas por que Jesus falou que a gente precisa de amar os inimigos? Porque ele está mostrando aqui, como nessa passagem, que os inimigos, essas pessoas, não são elas efetivamente que fazem o mal para a gente, é Satanás, elas são só instrumentos. Então, por isso que o Cristo pregou que a gente deve perdoar os inimigos. Perdoar porque a gente tem que entender que eles só são apenas instrumentos de Satanás para nos testar. Entende? Tudo é um teste. Quando a gente passa por todos esses ataques, a gente está sendo testado por Satanás, mas com o nosso Senhor olhando e vendo se a gente vai passar. Esse é o ponto importantíssimo que a gente tem que entender. Quando a gente está sendo atacado, a gente não tem que ficar reclamando, não. A gente tem que olhar as nossas responsabilidades e como a gente vai combater esse combate. Porque é isso que Deus está esperando da gente. Peraí, vamos ver como ele vai combater isso aqui. Será que ele vai combater usando também da mentira, usando de recursos como esse inimigo também está usando? Né? E é isso que Deus espera da gente. A gente combater esse combate, mas com as armaduras de Deus. Vamos lá ver quais são as armaduras de Deus. Portanto, fiquem firmes
se envolvendo com a verdade. Ou seja, você está sendo atacado, você vai manter a sua verdade, você vai continuar falando a verdade. Vestindo-se da couraça da justiça, tendo a certeza da justiça, sendo justo e tendo a certeza que Deus vai mostrar a justiça dele ali nessa situação. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, ou seja, caminhando sempre conforme o evangelho mostra pra gente, não é? Tá sendo atacado? Você vai continuar falando a verdade, você vai ter a certeza de que você está sendo justo, não é isso? E você vai agir conforme o evangelho nos ensina, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a gente com o escudo da fé, com a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo nos protege, isso vai fazer com que a gente tenha a certeza de que absolutamente nenhuma seta do demônio vai chegar até nós. Essa pessoa ela pode estar fazendo mal para a gente, mas se a gente tiver a certeza de que o Cristo nos protege, absolutamente nada vai chegar na gente. Usem também o capacete da salvação. A nossa certeza, a nossa proteção é o que? É saber que o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva, não é isso? Ele deu a vida por nós e Ele quer absolutamente que nós tenhamos a vida eterna, né? Então, absolutamente nada pode nos fazer mal. A gente não vai jamais morrer no Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada do Espírito, eu vou guerrear contra esse meu inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, eu vou guerrear, ele vai me atacar falando mentira, me caluniando, vai até talvez me agredir, não é? Mas eu vou atacá-lo com os mandamentos. Ele fala aqui, ó, eu vou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu vou usar contra ele os mandamentos, eu vou usar contra ele aquilo que o Jesus me ensinou. Entendem? Essa passagem ela é maravilhosa, porque o que acontece é que a gente, no meio de todas as dificuldades que a gente passa, quando a gente é atacado, a gente acaba não usando essas armaduras de Deus. A gente acaba, de alguma forma, usando as mesmas armas do inimigo. E é por isso que a gente se desgasta. Se a gente usar nessa batalha a verdade sempre, a justiça sempre, o evangelho, seguir conforme o evangelho nos manda, no meio dessa batalha, né? E tendo o escudo da fé, tendo a certeza da nossa salvação em Cristo e usando para atacar o inimigo os mandamentos, não tem como a gente não sair vitorioso, não tem como não sair vitorioso e mostrar cada vez mais para nós mesmos que com o Cristo, com a armadura do Senhor, absolutamente nada pode nos derrubar. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, assim permitir.